Muito bom dia, Teresópolis, bom dia, senhor, senhora, meu amigo, minha amiga, você que acompanha a Tere FM TV. Tá começando mais um Teresópolis ao vivo. É um prazer imenso estar com você aqui nessa programação que você curte pelo nosso aplicativo, também pela Tere FM TV no YouTube e no Facebook. Você pode assistir em breve, gente. Estamos trabalhando aí para a gente colocar no Instagram também. E tem mais novidades chegando, muito trabalho sendo feito para a gente poder entregar para você o que há de melhor em informação aqui na cidade de Teresópolis e em breve em todo o estado do Rio de Janeiro. Uma grande rede de informação e notícias está se formando pela direção da nossa emissora e vai ser um prazer muito grande trazer para você informação para todos os nossos amigos de Teresópolis, de todo o estado do Rio de Janeiro. É muito bom ter você com a gente aqui e é muito bom trazer informação de verdade. No programa de hoje, além de bater um papo com Renata Caldas, é uma reprise sensacional, vamos trazer informação com ela que realiza um projeto que transforma a realidade dessa cidade, nos inspirando e apontando para um futuro com mais sustentabilidade, com mais solidariedade, um futuro que nós tanto esperamos. Além disso, nós vamos também estar falando sobre a Lei 351, a lei do prédio de 20 andares, que foi revogado pela Câmara ontem, esse assunto e muito mais. E olha, eu começo dizendo o seguinte, às 11 horas, você também é meu convidado para estar com a gente em 93,7. Hoje, o programa vai conversar com o ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Antony Garotinho. Vamos colocar a imagem aí do card? Vamos lá, olha só para você ver aí, olha só. Hoje, 11 horas, em 93,7, no programa Na Ponta da Língua, programa para o rádio. Você pode ouvir também pelo aplicativo. Eu converso com o ex-governador, também jornalista, né, radialista, Antony Garotinho, 2 vezes governador do estado do Rio, casado com a Rosinha Garotinho, que também foi 2 vezes governadora do estado do Rio de Janeiro. E nós vamos bater esse papo para lá de especial. Tenho certeza que você vai gostar de ouvir o ex-governador, que está sempre aí polemizando nas redes sociais. O ex-governador fala mesmo, né? Então, 11 horas, você é o nosso convidado. Gabriel, vamos cortar aí para o centro da cidade, vamos ver como é que está a nossa querida cidade de Teresópolis. Olha lá, imagens nesse momento ao vivo aqui da nossa reta, maravilhosa, tradicional reta, né? Avenida Lúcio Meira, ali na altura da Praça Olímpica. Dá para ver, inclusive, a quadra dali, gente, olha só. Parque Regadas nesse momento, trânsito fluindo tranquilamente bem. A gente tem homens da empresa Águas da Imperatriz trabalhando nas calçadas, mas o trânsito está liberado. Parece que já conseguiram resolver, né? Espero, aquela intervenção ali. Espero que não abra outro buraco e fique aí nessa roda viva, né? É impressionante o tanto de tempo que está levando essa obra e espero que se resolva logo para que o trânsito possa melhorar em toda essa região. Você vê imagens nesse instante que estão rolando pra gente. Olha só, vamos colocar a Ana Paula, vamos trazer a Ana Paula então. Vamos lá, Ana Paula Alves com o Informe Tere. Ótimo dia para você que está acompanhando o Teresópolis ao vivo. O 16º Grupamento de Bombeiros Militar em Teresópolis realizou nesta semana a cerimônia de passagem de comando na unidade. O evento aconteceu na sede do grupamento e contou com a presença do comandante do Comando de Bombeiros da Área 2, Serrana, Coronel Vinícius Pinto Fernandes Santos. Durante a cerimônia, o tenente-coronel Gilberto dos Santos Júnior transmitiu oficialmente o cargo ao tenente-coronel Alessandro Gustavo Bernardino Silva, que assume o comando da unidade responsável por atendimentos de emergência, salvamentos e ações preventivas em Teresópolis e municípios da região serrana. Ao assumir o posto, o tenente-coronel Bernardino reconheceu o legado deixado pela gestão anterior e afirmou que pretende manter o padrão elevado de atendimento. E o WhatsApp deixará de funcionar em telefones celulares que utilizam o sistema Android mais antigos a partir
de 8 de setembro de 2026, quando o aplicativo só será compatível com modelos que rodam o Android 6.0, lançado em 2015, ou versões mais recentes. Com a mudança, aparelhos que pararam nas versões 5.0 ou 5.1 do Android perderão o acesso ao aplicativo, como já aconteceu com sistemas anteriores. Para continuar usando o aplicativo, a pessoa precisa atualizar o sistema Android ou transferir a conta para um aparelho com uma nova versão, mais recente. No momento, segundo a central de ajuda do WhatsApp, não há alterações para quem usa iPhone. Muito bem, minha gente, olha, eu vou chamar o comercial, já já eu volto com mais informação. Tá só começando o Teresópolis ao vivo. Vai construir, reformar ou decorar? Vem pra Carrapeta! Temos o maior mix de produtos da região serrana. São mais de 40 mil itens de elétrica, hidráulica, revestimento, iluminação, aquecimento, ferramentas e muito mais. Conheça também nossos produtos de lazer e área externa, móveis, churrasqueiras, produtos para sua piscina, infláveis, spas e muito mais. Aqui tem qualidade! Vem pra Carrapeta! Nada de bola fora quando precisar de peças para o seu carro. Marque um Gol de placa comprando na Ibade Autopeças e pague o menor preço nas melhores marcas. Parcele suas compras em 10 vezes sem juros ou tenha um super desconto. Consulte condições. Ibade, uma empresa com 25 anos de mercado. Vá direto à Ibade Autopeças mais perto de você. Em Teresópolis, Rua Nilza Chiapeta Fadigas, 200. Com entregas em Guapimirim e interior do município. Filiais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Ilha do Governador. Ibade Autopeças. WhatsApp 979790019. Galera, sabadão é nóis! Tamo junto! Todo sábado, a partir das 9 da manhã, de 9 às 2 da tarde, Alto Astral aqui na Tere FM. Se liga! Tere FM 93,7 no radinho ou vai na internet terefm.com. Tem também no aplicativo, só procurar na loja aí, Rádio Tere FM. Tamo junto, todo sábado, de 9 às 2 da tarde, é prêmio pra caraca, alegria, energia positiva, Alto Astral! Todo sonho começa com uma escolha, e o seu futuro está a um clique. O Exército Brasileiro tem concurso para todos os perfis. Estão abertas as inscrições para o concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. É a sua chance de ingressar no Exército Brasileiro e ser oficial de carreira. Homens e mulheres com ensino médio e idade entre 17 e 22 anos. Acesse spsex.eb.mil.br e junte-se a nós. Exército Brasileiro. Braço forte, mão amiga. Ministério da Defesa, Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro. Para você que busca se hospedar com muito conforto e funcionalidade, a sua melhor escolha em Teresópolis é o Atos Hotel. Com quartos modernos, Wi-Fi liberado e um delicioso café da manhã, o Atos Hotel também conta com uma excelente localização, próximo aos melhores pontos turísticos da cidade. Além de ser pet friendly, faça a sua reserva 21 2642 3620. Atos Hotel, a sua melhor experiência em hospedagem. Fala galera, beleza? Duda Ramalho na área, ó, Tere FM 93,7, passando aqui para te lembrar que de segunda a sexta eu tô no ar com o Bom Dia Tere, com muita música, informação, alegria, a participação da Camila falando da vida dos famosos e muito mais, de segunda a sexta, de 6 às 10 em 93,7 ou no nosso aplicativo também. Vem curtir comigo o Bom Dia Tere aqui, ó, na sua Tere FM. Valeu, galera! Todo sonho começa com uma escolha, e o seu futuro está a um clique. O Exército Brasileiro tem concurso para todos os perfis.
Estão abertas as inscrições para a Escola de Sargentos das Armas. Homens e mulheres com ensino médio e idade entre 17 e 24 anos para a área geral, ou até 26 anos para as áreas de música e saúde. Acesse esa.eb.mil.br e junte-se a nós. Exército Brasileiro, braço forte, mão amiga. Ministério da Defesa, Governo do Brasil. Do lado... Muito bem, Teresópolis ao vivo, 10 horas 15 minutos, estamos aqui do estúdio da nossa TV, trazendo informação para você. Daqui a pouquinho, às 11 horas, eu vou estar no rádio, gente, junto com o Zeca Amorim. E nós vamos entrevistar hoje o ex-governador do estado do Rio, Antony Garotinho. Vamos colocar na tela aí a matéria. Olha, daqui a pouquinho, você é o nosso convidado, 11 da manhã, tá? Você pode ouvir essa entrevista tanto pelo aplicativo, se não tem um aplicativo já baixa aí, senão você vai sintonizar em 93,7 na FM, na Tere FM, e você vai poder curtir essa entrevista que promete, tá? Entrevista que promete ser uma entrevista bombástica, aí nós vamos falar do estado do Rio de Janeiro, vamos falar de Teresópolis, junto com o ex-governador Antony Garotinho. Então fica sintonizado com a gente, vai lá, baixa o aplicativo lá no Play Store, já coloca aí no seu smartphone, Tere FM, facinho, gente, é só clicar o play depois, tá fácil, levíssimo, muito intuitivo, vale a pena você colocar no seu canal. Vamos com imagens de Teresópolis aqui do nosso Dedo de Deus. Imagens aí, céu azul, a Serra dos Olhos, lindíssimo, hein, gente? Eu sempre vejo e falo, porque eu adoro chegar aqui para ver essa imagem que você está vendo aí ao vivo aqui. Eu abro a janela aqui para ver aquele vento gostoso batendo no rosto da nossa cidade queridíssima, cidade de Teresópolis, cidade mais alta do estado do Rio de Janeiro, uma potência essa cidade. Ela vista de cima é um espetáculo, né? Quando você coloca e consegue ver as nossas montanhas, a Mata Atlântica, como essa cidade precisa ser valorizada. Ela só está precisando daquele trato, daquele carinho. Se receber, é uma cidade aí para arrebentar entre as top 5 aí no estado do Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma. Uma cidade belíssima, né? E que tem todo o seu potencial na ecologia, na agroecologia, na agricultura familiar. Um município que tem um potencial absurdo, que só precisa daquele carinho de verdade para se reerguer e se levantar aí como uma cidade potência aqui em todo o estado. Muito bem, eu quero inclusive falar nisso. Ontem tivemos uma vitória muito importante, tá, para o município, que foi a revogação, a Câmara revogou a Lei 351, a lei que, infelizmente, uma lei absurda, né, uma lei absurda que autorizava a construção de prédios de até 20 andares. Qual é o trâmite agora? E claro, gente, isso aí, muita gente tentando pegar carona, né? Muito surfista na internet, né? Gente que, inclusive, no passado, estava com o ex-prefeito, do lado do ex-prefeito, e que fechou os olhos para toda sorte de agressão ambiental que essa cidade sofreu. Fechou os olhos. Mas aí agora, né, muito surfista tentando ser o pai da resistência, quando na verdade foi uma mobilização popular de pessoas que realmente amam a cidade de Teresópolis e que mobilizou o estado inteiro, inclusive com participação de figuras e políticos de fora daqui, entrando nesse cenário, vereador da cidade do Rio de Janeiro, deputados que se manifestaram e que se posicionaram ao contrário, e ações que foram movidas sobretudo pela população, além de mais de quase 17 mil assinaturas, manifestações realizadas pelo movimento Não aos 20 Andares, que foi um movimento popular. A gente trouxe a Márcia aqui, estou tentando trazê-la mais uma vez. Um movimento que nasceu do povo e que barrou, literalmente, essa tentativa absurda, né, de autorizar a construção de prédios num bairro, gente. Olha só, prédio de 20 andares num bairro como o Alto. O Alto é um bairro maravilhoso, um bairro bucólico, um bairro que tem que ser cercado de água. Sabe o que tem que pensar no bairro do Alto, em toda Teresópolis? É infraestrutura, é melhorar a feirinha do Alto, é tentar investir nos nossos pontos turísticos nessa região, é meter árvore nessa região toda, fazer essa cidade ficar mais arborizada, mais bonita para explorar todo o seu potencial. Eu vou colocar aí o trecho em que o vereador Paulino Nogueira lê revogando a lei 351, a lei
que criava aí e que caiu a Lei dos 20 andares. Projeto de Lei 007 de 2026, ementa, revoga a Lei Complementar número 351 de 19 de dezembro de 2025 e dá outras providências. Câmara Municipal de Teresópolis decreta e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Sala das Sessões, 28 de abril de 2026, vereadores. Tá aí então revogada a lei, agora ela segue, né, para o prefeito de Teresópolis, que deve sancionar, que deve, né, na verdade, não deve interferir, não deve votar contra, não deve vetar a decisão da Câmara. Naturalmente que ele vai fazer isso. E a gente vai seguir acompanhando, né, o desenrolar de todo esse processo aí, porque a gente sabe, entrou na justiça com ação, a gente sabe como é que é tudo isso, mas a gente vai continuar de olho. A TR FM se posicionou sempre a favor de dar voz à população e o interesse público, fazendo seu papel de imprensa e de jornalismo com um compromisso com a cidade de Teresópolis. Muito bem, olha, nós vamos agora rever uma entrevista sensacional com a nossa querida Renata Caldas, que no próximo dia 3 de maio estará realizando um grande evento no Pedrão, que vai ser amplamente divulgado nos próximos dias aqui também no nosso programa e na rádio TR FM. Trabalho social lindíssimo que ela realiza e a gente vai saber um pouquinho mais sobre esse projeto nessa entrevista. Um beijo no coração, amanhã eu estou de volta com muito mais informação e com muita novidade. Bom dia, minha gente. Olha, eu tenho o prazer, a satisfação de receber a Renata aqui. A Renata Caldas é uma figura que eu acompanho há muito tempo, tá? E Renata, você é uma inspiração para muitos teresopolitanos. E quando eu falo isso, a gente que já caminha há muito tempo juntos, não tem interesse político nenhum, não é conversa fiada, é uma amizade sincera de quem acompanha o trabalho de uma pessoa séria, com compromisso, com credibilidade, e que trabalha por essa cidade, pelo desenvolvimento social dessa cidade há muito tempo. Aliás, bom dia em primeiro lugar, e que você já comece falando sobre o tempo dessa jornada com a gente. Primeiramente, bom dia, obrigada por novamente ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre o meu projeto e o decorrer da minha caminhada. Então, vou para 12 anos de um projeto social, que ele começou como um problema pessoal, da minha mãe, ela é paciente oncológica, e desde então vem aí só aumentando e desenvolvendo vários outros projetos, que a gente começou com o Banco de Perucas e hoje a gente é, graças a Deus, uma referência naquilo que a gente faz. Ô Renata, 12 anos é muito tempo, né? Vamos falar que é um trabalho que já está consolidado, um trabalho que já é visto pela cidade, reconhecido por vários segmentos, né? Não só nos segmentos dos poderes políticos, mas também de toda a sociedade civil organizada, da população. Né? Não, e eu acho que isso é muito importante. Sabe, eu consegui uma coisa que eu acho muito importante, que além de a gente tem ajuda do município de alguma maneira, mas meu foco é projeto, ajudar projeto. Então a gente tem assim um coletivo que trabalha junto em propósitos diferentes, mas com o mesmo foco, que é o desenvolvimento social e a chegar a quem precisa. Então assim, cada um dentro de uma área, mas todo mundo focado junto na mesma linha, que eu acho muito importante e eu gosto muito de falar sempre sem vínculo político. Eu acho que isso é importante, né? Porque apesar de que todo movimento, sobretudo os movimentos sociais, eles acabam dando a entender para qualquer pessoa, deve ter algum interesse político ali. Quando surge, é muito comum, inclusive, os políticos usarem, né, os trabalhos sociais, projetos sociais, para se promoverem. Agora, quando tem 12 anos de jornada sem envolver política, isso parece até que gera uma surpresa. Porque não é que você não faça política, você não faz política partidária, você não faz um negócio eleitoral aquilo ali. É compromisso com pessoas, com quem precisa. E isso é indiscutível. E olha, eu vou te falar... Fica uma dúvida, né? Por que eu não sei? As pessoas falam, por que ela não é candidata? Ela não vai vir, no próximo ano ela vem e passa a eleição, e assim, a gente tenta é lógico que todo mundo faz política, todo mundo de alguma forma é envolvido em política, mas eu não passo isso
Não é uma condição. Exatamente. Né? A minha política que eu faço, você vota, você tem os seus amigos, você escolhe o melhor para a cidade, dentro daquilo que você acredita, cada um com sua posição, cada um com seu ângulo diferente de escolher o seu político, né? Mas eu não uso o projeto para isso. Eu nunca tento vincular o projeto em nada partidário, justamente para não ter esse foco em relacionamento a nada. Assim, a gente consegue estar vindo ali escorregando por fora de política. É trabalho, é coração, é sentimento, é compromisso com a cidade. Eu, inclusive, costumo dizer o seguinte, qualquer político, sobretudo os prefeitos, né, que tem um poder de escolher secretários e tudo mais, se eu fosse eleito um dia prefeito de Teresópolis, a primeira coisa que eu faria era buscar as pessoas que fazem isso sem nenhum interesse. As pessoas que têm qualificação para ocupar a pasta, e pessoas que têm trabalhos como o seu. Por que eu digo isso? Porque aí ia funcionar. Você imagina a Renata com uma força gigante, porque com a pouca força, você foi somando moedinha por moedinha, na verdade, lacre por lacre, sonho por sonho, e faz esse trabalho desse tamanho. Você imagina você, Renata, com investimento de empresários, com mais recursos, o que você não poderia fazer? Então vamos Ou seja, é isso que eu falo, com pouco recurso, você já tem feito tanto. Então vamos falar sobre sonhos. Sonhar é sempre muito importante. Quando eu comecei o projeto, eu acredito até hoje no voluntariado. Para mim, o voluntariado ele é a mola pulsante do meu projeto para absolutamente tudo. Se não fosse as mãos que trabalham, porque eu falo que eu sou a cabeça, mas os braços são os voluntários. Eu venho com a ideia, eu lanço uma ideia, a gente vai em alguns parceiros e graças a Deus eles acreditam, abraçam e a gente vai. Só que eu acho que também chega uma hora que a gente precisa dar um passo um pouquinho maior. E agora a gente está vindo com esse um passo um pouquinho maior, que a gente está aí pensando em montar a nossa ONG. A gente vai se estabilizar nessa área. A gente vai ter a primeira vez que a gente vai ter uma sede, que eu acho que assim, as pessoas elas me conhecem, a gente tem vários pontos de arrecadação, a gente tem parceria na cidade, no interior, de uma forma geral enorme. Mas, de certo modo, as pessoas não têm esse contato direto comigo. Porque, Renata, tal, não sei quem. Então, assim, deixa no ponto de apoio tal, né? Então, algumas pessoas, eles não têm esse contato direto comigo. E agora a gente vai ter. Eu vou ter a minha sede com dias específicos, horário específico, que a pessoa vai chegar até mim com todos assim, os seus questionamentos. A gente vai poder cadastrar naquilo que eu faço, que é o nosso banco de perucas, a nossa entrega de cadeiras de rodas. Então, a gente vai ter esse contato direto com a pessoa, que eu acho muito importante, que aí a gente vai dar mais um passinho aí nessa trajetória. Olha, eu quero falar um pouco mais sobre essa coisa da sede, mas, por exemplo, pouca gente sabe, né, a luta que é pegar o próprio carro, rodar daqui para lá, com dinheiro do bolso, com combustível do próprio bolso. Ninguém acredita que isso acontece. Ninguém acredita, não é possível. Então, como é que alguém vai fazer isso? Ela gosta das pessoas, assim. O que te motivou a fazer esse trabalho? Para quem não sabe, a Renata faz esse trabalho sensacional, onde ela arrecada lacres e outras ferramentas, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Agora, o que te motiva, ou o que te inspirou e te levou a entrar nesse desafio gigantesco? Então, Bruno, quando eu tenho muita coisa de falar da minha mãe. Quando a minha mãe ficou doente, para mim eu sou filha única, e aí eu entrei num mundo completamente diferente daquilo que era o meu. É assim, uma luta pela vida, que ela é minha paciente oncológica, e aí eu entrei pelo SUS, aí você começa a ver a realidade das pessoas diferentes da minha. E ali, assim, eu falo que ali virou uma chave, que eu não sei te dizer o que aconteceu, mas ali virou uma chave que eu comecei a olhar o outro de uma outra maneira. E começaram em pequenas ações, assim, eu ia passar o dia com a minha mãe no hospital, aí você via do lado a pessoa que estava ali o dia inteiro sem uma alimentação, porque nem todo mundo tem, ficava o dia inteiro ali, dependia só da refeição dada pelo hospital, e aquilo ali começou a me chamar muito a atenção. Na época, eu fazia parte da diretoria do Clube Comari, tanto na diretoria de eventos como na diretoria de ação social. E a gente começou a abraçar algumas ações sociais, porque eu comecei a olhar diferente ali. E aí eu abri um leque para mim, Bruno, que eu não sei te dizer o porquê e nem o como, mas hoje olhar o outro, eu sinto a dor do outro diferente do que eu sentia há 12 anos atrás, quando a mamãe ficou doente.
eu não sei explicar. Eu faço literalmente por amor. Eu gosto do que eu faço. Já pensei diversas vezes parar, porque é cansativo, é exaustivo. O meu telefone toca 24 horas por dia. Pedidos variados. Nem sempre você consegue ajudar todo mundo, porque não dá para você ajudar todo mundo. Assim, eu não tenho ferramentas para ajudar. Às vezes vai fora daquilo que eu posso. Mas mesmo assim a gente tenta com a amizade, com o conhecimento, que graças a Deus assim, eu consigo ter bastante. Mas mesmo assim a gente não consegue ajudar todo mundo. Mas eu falo que é o amor e aprender a olhar o outro. E a gente só aprende a olhar o outro, infelizmente, quando a gente passa. E eu vejo isso até nos meus projetos. Por exemplo, às vezes eu sei que a pessoa vai cortar o cabelo. Aí eu falo, poxa, por que você não me doou? Renata, esqueci e tal, não sei o quê. Aí quando um parente fica doente, na próxima doação ela lembra por que não doou antes. E aí assim a gente começa a perceber que as pessoas elas só aprendem quando passam, e eu aprendi quando eu passei. E foi aí. Renata, você acredita que a dor nem sempre ela torna as pessoas mais sensíveis? Não. Nem sempre. Tem gente que pode passar o sofrimento que tiver que passar, que não vai se tornar uma pessoa humana. A gente sabe disso, né? Isso é uma grande verdade. Agora, você acredita que depois que você sentiu na pele essa dor, né, de estar ali com a sua mãe, você filha única, deve ter uma relação ainda mais profunda. Filha única não é fácil, é uma relação muito profunda. Você sente que quando virou essa chave, né, que veio alguma coisa, veio aquela voz lá dentro da alma e disse para você assim, olha, você tem que fazer alguma coisa. Como é que você conseguiu canalizar essa ideia em transformar? Porque a gente sabe que o paciente oncológico ele precisa de tanta coisa e é um serviço tão sucateado no Brasil. Aqui em Teresópolis, então, a gente sabe que há anos a gente enfrenta problemas sérios porque a gente não tem um básico aqui, né? A gente não tem um básico. A pessoa não consegue fazer um exame básico, um exame preventivo. Teresópolis não tem estrutura nenhuma. Muitas promessas do governo passado, né? No governo passado se prometeu centro de imagens, etc. E, na verdade, o que aconteceu foi a gente perder o Hospital São José, o pouco do trabalho que era feito, que não dava conta, na verdade. Né? O Hospital São José não dava conta de atender toda a estrutura, ele não tinha essa estrutura, mas até o pouco a gente perde, que agora a gente sabe que o São José atende pacientes regulados pelo Estado, que dificultou muito mais, né? E a gente sabe que esses pacientes precisam de muito. E como é que veio a ideia assim, eu vou ajudar, eu tenho que fazer alguma coisa, e aí surge essa ideia de trabalhar a coisa da peruca, de entrar nesse lance do estado emocional dessas pessoas, porque isso a gente sabe que quando você mexe com o estado emocional, você vai criar ali uma série de benefícios para esses pacientes. Né? Porque, na verdade, eu acho, Bruno, que todo mundo pode fazer alguma coisa no lugar que está. Né, assim, já começa por aí. E todos os meus projetos, eu consegui fazer deles aquilo que eu provo que você pode fazer com muito pouco. Por exemplo, o banco de perucas. Cabelo você já corta, você já vai jogar fora, é lixo para muita gente, é lógico que tem quem venda, e a gente está falando de um contexto, né? E aí, assim, surgiu essa possibilidade de fazer a peruca, e eu não sei nem te dizer, porque minha mãe ficou careca. Então, assim, ela não usou a peruca, ela usou lenço. Na verdade, minha mãe operou a cabeça 2 vezes, então ela ficou, né? Ela não foi por queda através da quimioterapia. Minha mãe não fez quimio, mas ela ficou careca porque ela teve o câncer na cabeça. E aí eu comecei a ver que o cabelo fazia falta e faz falta. E eu comecei a prestar mais atenção nas mulheres que estavam ali. Você não tem cabelo, não faz falta, Bruno. Ó. Às vezes faz. Às vezes faz, mas assim, acho que já aceitei. Mas assim, para mulher, é a autoestima. É a moldura do rosto. Então, assim, quando eu não comecei pensando no foco de ter um banco de perucas. Eu comecei no foco de ajudar um banco de perucas. É diferente. Né? Então, assim, a gente fez um evento, conseguimos muitos cabelos, mandamos para um determinado lugar. E quando eu questionei, assim, pô, legal, quantas perucas conseguiu fazer com a doação de cabelo? A gente mandou para São Paulo. Aí ali... Opa, calma aí. Peraí. Temos um hospital de referência,
somos referência na cidade, por que foi para tão longe? Eu falei, cara, não era a intenção. Aí, foquei de novo, comecei a arrecadar cabelo. Tem a coisa de ajudar a nossa gente aqui, né? Não dá para ajudar o Brasil, vamos ajudar o mas nosso se você povo. começar a ajudar o vizinho, você Já já é está muita ajudando coisa. alguma coisa, você não precisa ir tão longe. Aí eu falei, caraca, então não era o foco, vamos continuar. Aí continuei focando. Juntei cabelo, Bruno. Comecei a juntar cabelo. Falei, gente, agora o que eu faço com esse cabelo virar uma peruca? Porque não era a minha área. Cara, e aí, noites e noites pesquisando. Para você confeccionar uma peruca é muito caro, para você pagar para fazer. Eu falei, cara, não juntei o cabelo, agora eu não consigo juntar as duas pontas. Liguei para um amigo meu, que ele é oncologista. Ele era oncologista aqui do São José, agora ele trabalha no Fundão. E na época ele também trabalhava em Cabo Frio. E aí eu falei com ele, o nome dele é Carlos Eduardo. Eu falei, Cadu, olha só, tem um projeto em Cabo Frio chamado Moça Bonita, você já ouviu falar? Ele falou assim, a Luísa, que era, não sei ainda se existe o projeto, mas era a Luísa, ela é minha paciente oncológica. Falei, cara, explica a situação, não sei o que, vê se ela me ajuda a montar um banco de perucas aqui, porque ela tem um banco de perucas aí, ela vai me dar o caminho das pedras, para começar. Bruno, é o tal do projeto Ajuda Projeto. Ela me deu todos os caminhos, me indicou a pessoa que confecciona gratuitamente para o projeto. Caramba. Abriu as portas para o projeto, que é o seu Paulinho, que hoje, particularmente, ele não faz por problemas pessoais de família. E aí eu liguei e falei para o seu, né, tal, e ele começou a confeccionar as perucas gratuitamente para o meu projeto. Olha, que bacana. Então, assim, e aí a gente começou, eram 5 perucas, eram 10 perucas. Hoje eu já passei por mais de 150 mulheres, eu tenho aí bastante perucas prontas. Então aí foi galgando, mas é aquilo que eu aprendi lá no comecinho, que projeto ajuda projeto, e quando você faz as coisas sem vaidade, sem vínculo, sem nada, você tem um propósito e você chega. O propósito certo faz chegar ao objetivo. Exatamente. Renata, para a gente concluir, qual é o impacto de uma mulher que perdeu o cabelo por conta do tratamento e ela coloca essa peruca? Qual o impacto na vida dela, assim? Em todos os aspectos, a gente sabe que ajuda o sistema imunológico, mas você já presenciou alguns momentos assim. Bruno, tem mulheres e mulheres. Tem mulheres que elas têm uma força sobrenatural, que elas vão e encaram a doença sem a peruca, botam e encaram o mundo. E eu acho, assim, que são guerreiras, que é difícil. Porque a luta, ela é uma luta muito maior do que se pode imaginar. É um impacto muito grande. Exatamente. A pessoa descobrir que está doente, né? Uma doença que ela corre o risco de morte. Um desafio, né? O câncer, há um tempo atrás, ele era uma sentença de morte, fato. Hoje a gente já tem aí mais de 90%, 95% de cura quando diagnosticado precocemente. Então o câncer hoje, é lógico que ele tem todo um tratamento, é uma luta constante, é uma briga pela vida diária, que você dorme com a incerteza de várias coisas, mas tem cura. Mas voltando à peruca, eu não sei se você já reparou, e eu acho que todo mundo, quando passa uma paciente oncológica, por mais que tenha cura, por mais que seja, você olha diferente para uma paciente, você já fala, tem câncer. É fato, é inevitável. Então, quando você bota a peruca, você não sabe se aquela paciente é uma paciente oncológica ou não. E aí ela vai para o mundo. E aí ela consegue encarar a vida, o sistema imunológico sobe porque ela consegue mandar uma ordem, olha, encara a vida. Exatamente. Então a importância da pessoa que vai cortar o cabelo, que faz uma doação dessa, é uma coisa sem tamanho, Elas né? não têm noção do quanto estão dando vida para uma pessoa. Porque eu falo que é um gesto muito nobre, que eles não... quando eu vou fazer uma entrega de uma peruca, eu posto que eu tenho aula de vida toda vez que eu vou fazer, porque não sou eu que ajudo absolutamente ninguém. Eu saio dali que eu falo assim, cara, por que eu fui reclamar que eu dei aquela topada ali, eu não sei aonde? A lágrima vem nos olhos na hora, né, Renata? Cara, e eu atendo... O impacto em algumas pessoas Eu atendo, né, atender é um modo de dizer, eu recebo na minha casa pacientes de 18 anos, eu não atendo criança, mas já fizemos algumas doações. Eu ainda não tenho emocional para atender uma criança.
Essa é a pura verdade. Mas eu atendo a de 17, atendi essa semana uma senhora de 72 anos que me ligou chorando que ela tinha uma festa para ir, que não tinha uma peruca para ir, aos prantos chorando. Então não tem idade, é mulher, tem vaidade e precisa de uma peruca e faz a diferença. Então, se for cortar o seu cabelo, lembra do projeto, 15 centímetros faz a diferença para muita gente. Sempre conversar com a Renata dá esse impacto. Olha, nós vamos para o comercial, já já a gente volta. Vai construir, reformar ou decorar? Vem pra Carrapeta! Temos o maior mix de produtos da região serrana. São mais de 40 mil itens de elétrica, hidráulica, revestimento, iluminação, aquecimento, ferramentas e muito mais. Conheça também nossos produtos de lazer e área externa, móveis, churrasqueiras, produtos para sua piscina, infláveis, spas e muito mais. Aqui tem qualidade! Vem pra Carrapeta! Nada de bola fora quando precisar de peças para o seu carro. Marque um gol de placa comprando na Ibade Autopeças e pague o menor preço nas melhores marcas. Parcele suas compras em 10 vezes sem juros ou tenha um super desconto. Consulte condições. Ibade, uma empresa com 25 anos de mercado. Vá direto à Ibade Autopeças mais perto de você. Em Teresópolis, Rua Nilza Chiapeta Fadigas, 200. Com entregas em Guapimirim e interior do município. Filiais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Ilha do Governador. Ibade Autopeças. WhatsApp 979790019. Alô, amigos, tudo tranquilo? Aqui é Sérgio Lavras, estamos juntos aqui na TV FM 93.7 ou pelo aplicativo. Estou passando por aqui só para convidar vocês para vir junto conosco todos os domingos de 9 às 11 da manhã aqui na TV FM, né? Você vai curtir as canções do Rei Roberto Carlos que você mais gosta, aquelas canções que tocam no seu coração. Todo mundo tem pelo menos uma canção do Rei marcando a sua vida, né? Isso aí, vem conosco. Para você que busca se hospedar com muito conforto e funcionalidade, a sua melhor escolha em Teresópolis é o Atos Hotel. Com quartos modernos, Wi-Fi liberado e um delicioso café da manhã, o Atos Hotel também conta com uma excelente localização, próximo aos melhores pontos turísticos da cidade, além de ser pet friendly. Faça a sua reserva 21 2642 3620. Atos Hotel, a sua melhor experiência em hospedagem. E a gente passando aqui para te convidar para curtir o nosso Conectado, de segunda a sexta-feira na TV, sempre de 6 às 8 da noite, com muita música legal e informação de primeira para você. Agora é importante você interagir com a gente pelo nosso WhatsApp, 972370937, para pedir seu som, para mandar o seu recado e participar das promoções. E você ouve o Conectado pelo rádio em 93,7, pelo nosso aplicativo, novo aplicativo TV FM e também pelo site tvfm.com. Quer ficar bem informado? Vem curtir o Conectado. Bem, gente, eu estou aqui com Renata Caldas, a gente estava aqui quase indo às lágrimas aqui com as histórias que ela conta, são histórias muito fortes. E, Renata, você estava dizendo aí que hoje a maior parte, né, dos pacientes oncológicos, eles têm 99%, 95% de chance de cura, caso seja precocemente diagnosticado. Teresópolis vem enfrentando, como a gente já falou aqui, não é de agora, vem enfrentando há muito tempo o problema de assistir esses pacientes, né? Quando o paciente consegue algum tipo de atendimento, quando consegue a tempo, ele tem que se deslocar daqui e ir para outras cidades e etc.
com esse crescimento contínuo de pacientes oncológicos, é importante, é prioridade que qualquer governo, que a saúde de qualquer que seja o governo, dê uma atenção especial a esse fato? Então, o fato de estar aumentando o número de pacientes oncológicos, eu não diria que isso seja tanto uma preocupação. Vou explicar o porquê. Eu acho que o diagnóstico ele está vindo com mais rapidez, de certo modo. Porque, assim, tem a dificuldade, como sempre teve, o Estado sempre fez a regulação da oncologia, não é nem tanto de agora, só que antigamente passava pela a secretaria, tinha um departamento que era mais fácil para a população chegar ali. E agora é tudo pelo Estado, a regulação é pelo Estado. Dificultou um pouco mais para a população de uma forma geral pela oncologia, mas a oncologia ela sempre foi regulação do Estado, sempre. Porque a fila é maior, né? E aí, quando era regulado por aqui, o município fazia um aditivo ali, um investimento e conseguia e acaba que a população tinha um acesso mais fácil porque ia na secretaria, então tinha mais noção em termos de fila, de como é que estava, e agora sendo pelo Estado dificulta um pouco mais. O número de pacientes ter aumentado é assim como eu também comento muito que assim, aos autistas, a gente não falava tanto sobre autistas antigamente, hoje se fala mais porque se tem mais diagnóstico sobre, tem mais conhecimento sobre, as pessoas estão mais atentas à saúde, então também o número de aumentar é porque senão parece que assusta um pouco a população falando que o número de pacientes está aumentando. Eu acho que de certo modo as pessoas estão tentando se cuidar da melhor maneira possível, com todas as dificuldades que tem a saúde, sempre teve e tem, mas esse é o que eu falo que o número aumentou e aumentou bastante. O número de pacientes oncológicos, ele aumentou muito, e idades variadas que antigamente a gente não via, não se falava tanto de adolescentes com câncer. Talvez a alimentação muito processada, as pessoas abraçando muito o fast food, enfim, por aí vai. Alimentação desregulada, automaticamente mais produtos químicos. Aí mais álcool, droga, fumo. Claro. Aí a gente tem um contexto uma série de fatores. A vacinação, que muitas pessoas não se vacinam, HPV, então, assim, muita coisa, porque eu vejo muitos adolescentes agora com câncer de ovário e útero. As campanhas preventivas para melhorar a qualidade de vida, mais saúde, elas são fundamentais. São fundamentais. Elas precisam até, eu acho que de certo modo, algumas elas têm, mas eu acho que às vezes elas não chegam num determinado foco. E eu posso falar até por mim, assim, eu tenho um projeto que às vezes ele é consolidado e eu não consigo também chegar em determinados lugares por vários motivos. Parece que a gente mora numa cidade aparentemente pequena, mas ela é muito grande, que a informação ela não chega em determinados lugares, as pessoas ainda não têm internet, ainda não têm... Porque por mais que ela seja focada na internet, para o grande público, as informações elas chegam. Mas aqueles lá que realmente precisa da informação, às vezes a informação não está chegando. É porque a gente tem uma noção, a gente que é dessa geração, que o telefone celular está na mão de todo mundo e que todo mundo usa. Mas isso não é bem uma realidade, né? Não é uma realidade. Numa cidade do interior, por exemplo, a gente tem muita gente que não tem nenhum telefone. Isso, por incrível que pareça, ou se tem... não tem acesso à internet. Ou ela é lenta, não tem... Ou não tem acesso à internet, porque também a internet não é barato hoje no Brasil, não é gratuita no Brasil. Então, além disso tudo, você tem pessoas que não têm nem capacidade cognitiva, às vezes, mexendo no celular para buscar a informação. Porque a gente está falando aqui daquele público que realmente precisa. É verdade. Né? Ou seja, e é um número muito grande. É enorme. Por incrível que pareça, que a gente vive muito alienado na nossa bolha. Né? De, tudo é internet. Não, tem muita gente que não usa. E assim, eu costumo falar que às vezes está tão próximo, porque os bairros parece que eles são tão distantes, mas se você for em determinadas localizações e determinados bairros muito próximos, tipo bairro de São Pedro, você tem alguns lugares que as pessoas estão mais acima, aí você tem o Fischer, você tem alguns lugares que estão aqui, encostado na cidade. É encostado, 2 km, 5 km, 10 e a pessoa não tem internet. Então a informação não chega para todo mundo. Ela é dada, só que não chega. Quando a gente fala de desenvolvimento social, que é um tema que você estuda, que você se dedica, que você está sempre envolvida, né? Porque é o que eu digo sempre, você tem um indivíduo que tem uma formação acadêmica, mas não tem envolvimento
com a realidade. Teresópolis é uma cidade com muitos bolsões de miséria, de ignorância, enfim, quando eu digo ignorância, eu digo falta de conhecimento mesmo. Quando a gente olha a cidade de Teresópolis hoje, a gente sabe que tem muita gente afetada pela desinformação. Tem gente que nem imagina que tem um problema de saúde grave e que nunca vai diagnosticar por conta disso. Exatamente. Nunca vai chegar a ter um diagnóstico e vai morrer por conta disso. É importante um trabalho simultâneo do desenvolvimento social com a Secretaria de Saúde, no sentido de levar essa informação também, através dos agentes de saúde, através dos trabalhos de desenvolvimento social? Eu sou muito a favor daquele programa que tem de visitar as comunidades, que tem um nome específico, Sim. né? Porque eu acho que assim, o agente comunitário, ele está presente ali. Porque também, Bruno, a informação, às vezes, ela chega meio conturbada em alguns lugares. Ela vai... Quem conta um ponto, aumenta um ponto. Então, assim, eu acho que a pessoa indo em foco e conhecendo a comunidade e a realidade, ali, às vezes, ela vai olhar uma doença, seja lá qual for, e ela vai ver que aquela doença daquela família ou daquele indivíduo, ela pode afetar uma comunidade inteira, então consertando determinadas coisas que às vezes não é nem só da saúde, a gente consegue ajudar uma comunidade inteira. Daí a importância do trabalho do CRAS com os postos de saúde da família, né, trabalhando simultâneo junto para poder chegar nos locais. Exatamente, eu acho que assim, o agente comunitário, eu sou muito a favor disso. Eu acho que você, conhecendo a realidade, você muda um foco, muda um propósito. Então, eu acho que sim, o desenvolvimento social ele tem que caminhar lado a lado, mas ele tem que, às vezes, sair dali e ir mais. De alguma maneira, tem que estar mais na realidade, porque é diferente. Verdade. Aliás, né, uma recomendação importante... e aí é uma decisão política, ao invés desses cargos serem ocupados por penduricalhos, né, de vereadores, etc., deveria ser ocupado por figuras que estão estudando a área de saúde, estudando na área de desenvolvimento social, porque essas pessoas, quando ocupam esses cargos, né, elas vão conseguir ser mais efetivas no trabalho. Agora, quando coloca a gente desinteressada só para cobrir espaço, ou gente sem formação, ou sem vocação para o trabalho, a gente vê os resultados que a gente vê aí cada dia piores, né, ao longo de décadas, tá? Eu deixo muito isso claro, porque às vezes algumas pessoas pensam, uma crítica política a determinado governo. Não é. Dá para melhorar e a gente espera que melhore. E é por isso que a gente comenta isso. E falar estudar, eu estou estudando, né? Eu sei. Eu voltei, eu acho que assim, é lógico que a prática, ela é muito importante. Eu tenho uma prática sobre aquilo que eu faço, mas agora eu estou na teoria. Então agora eu estou aí caminhando para ser realmente assistente social. Isso é muito importante, está no sangue. Vamos falar, porque o nosso tempo está acabando aqui, daqui a pouquinho a gente vai para o rádio, olha só. Vamos falar sobre a nova sede e os novos passos do projeto. Você já está trazendo a novidade que vai ter nova sede agora, pelo contrário, vai ter uma sede agora. O projeto não tinha. A sede antes era o carro da Renata, era correria, era rua, era qualquer lugar, era o espaço para fazer esse ato solidário. Agora é mais do que isso, é responsabilidade ambiental, social, ONG, vamos falar disso. O que acontece, Bruno? Muitas pessoas, elas conhecem o projeto, elas me conhecem de rede social, mas ela não tem o contato comigo. Então, né, eu resolvi botar uma sede. A princípio, ela é muito simples, muito pequena. Ela vai ter dias específicos de atendimento, porque continua sendo um trabalho voluntário, então eu não vou parar a minha vida por causa disso, mas a gente vai se organizar. E a pessoa, ela vai até a mim conhecer o projeto, ajudar, fazer o seu cadastro. E a gente vai ter esse tete-a-tete direto com a população, que eu acho que é muito importante para um projeto que ele é referência, mas que não tinha essa estrutura. Então vai ser aqui na Djalma Monteiro, pertinho. Olha que maravilha. Bem próximo, muito simples, muito pequeno, mas eu acho que, assim, vindo de um trabalho voluntário, ele é o que eu preciso. E eu quero agradecer aqui ao Alex por nos ajudar aí nesse passo importante aí, que em breve, se Deus quiser, até o final do mês, ou no máximo no começo do mês que vem, a gente vai fazer aqui a divulgação do endereço
E eu conto muito assim com as pessoas para abraçar novamente essa nova empreitada, que eu acho que vou deixar um pouco o carro de lado e agora eu vou ter um espaço físico. Isso é muito importante porque, quem não sabe, são quantas toneladas que você sempre arrecadou de lacre, por exemplo? Você sempre arrecadou uma quantidade muito grande, né? Então, a gente já tirou aí do meio ambiente mais de 40 toneladas de resíduos sólidos, entre lacres e tampinhas plásticas. A gente já doou 83 materiais ortopédicos, entre cadeira de rodas, cadeira de banho, andador e muletas, sempre de baixo custo, porque a gente ainda não consegue suprir uma necessidade de cama hospitalar, cadeiras motorizadas, essas coisas. Então a gente vai galgando, quem sabe agora com uma estrutura, a gente vindo com uma estrutura, a gente vai conseguindo também aumentar essa aí. Mas assim, a gente já fez a diferença em muita gente. Muitas pessoas que precisavam da sua mobilidade, que estavam em casa sem poder se locomover, a gente conseguiu contribuir para que a pessoa fosse a vida e lutar por muitas coisas. Eu acho que assim, eu falo que é o lixo virando luxo. A gente está trabalhando aí tanto a sustentabilidade como a mobilidade. Então, assim, é um trabalho muito importante. E hoje a gente trabalha com tampinha, mas a gente conseguiu provar, assim como todos os outros meus projetos, que assim, basta você ter a vontade de começar. Eu poderia ter a garrafa, eu não tinha espaço para juntar a garrafa que é volumosa, mas eu consegui com a tampinha fazer a diferença. Então, assim, eu acho que é você se dispor a olhar o outro de uma maneira e, com certeza, assim, cada um pode fazer um pouquinho e a gente está tentando. Olha só, Prefeitura de Teresópolis, olha só, projeto de gestão de resíduos sólidos está pronto. Já dá para tirar muito lixo do meio ambiente. Uma mobilização no município inteiro poderia ajudar dezenas, centenas de pessoas, além de ajudar o meio ambiente. Tem gente com vontade de fazer, investir em projetos que dão certo. É tão difícil entender isso, sobretudo quando não é uma figura que tem nenhuma bandeira partidária levantada. O único interesse é ajudar essa cidade a dar certo. E aí, quando a prefeitura não enxerga, porque o outro governo não entendeu e não enxergou nada. Aliás, o governo anterior não conseguiu enxergar um palmo à sua frente. Por isso que a cidade chegou ao ponto que chegou. Quem sabe agora, com o governo novo, a gente consegue ter alguém que tenha esse sentimento e essa vontade de fazer e que possa, no mínimo, se não quiser, dar o crédito ou os louros ou somar com um projeto já existente, ter a Renata como uma aliada dentro desse projeto, que eu tenho certeza que ela daria todos os caminhos para que a prefeitura pudesse fazer um projeto como esse. É alguém que já faz. Então, falta, às vezes, vontade. Eu costumo dizer o seguinte, por exemplo, a gente tem um TEA aqui, feito pela Valéria, quero mandar um beijo para a Valéria, que nossa parceira, há mais de 11 anos faz esse trabalho voluntário, e ao invés da prefeitura auxiliar e investir ainda mais num projeto desse, foi criar uma nova clínica. Por que não utilizar essa expertise? Por que não abraçar aqueles que já fazem o trabalho voluntário? Prefeitura que não abraça projetos que pessoas sérias fazem de forma voluntária, acaba tendo esse monte de gente que não soma, que não trabalha, que não faz nada, e por isso que muitos projetos não vão para frente. Cidade de todo mundo. E pessoas que pensam a cidade como a Renata, a Valéria, podem agregar muito para que essa cidade dê certo. Volto a dizer, tá? Volto a dizer, é alguém que não tem nenhum tipo de interesse partidário, que quer fazer a cidade dar certo. Você é uma figura que pode ajudar muito o nosso município, tanto na questão do meio ambiente, quanto na questão da área de desenvolvimento social. Alguém que tem todo um talento, todo um potencial. A prefeitura está perdendo aí os craques, colocando cabeça de bagre, agora é uma opinião minha, para jogar, quando tem muita gente que faz, que realiza, que acontece e que tem história. Bom, isso aqui é uma opinião minha, é conselho. Se o prefeito, de repente, chegar essa mensagem a ele vai ver que é para o bem do próprio governo. Renata, nós vamos fechar agora o nosso programa. Qual a mensagem que você traz para todos os teresopolitanos que nos assistem, né, de incentivo a essa vontade de fazer também? Porque se cada um fizer um pouquinho, a gente talvez comece a mudar a história dessa cidade. Eu costumo dizer muito assim, aprenda a olhar ao lado. Ponto. Do seu lado, com certeza tem alguém que precisa de alguma coisa, seja um abraço, uma palavra, um incentivo. Então, quando você começa a olhar o outro de uma outra maneira, você começa a olhar o mundo de uma forma diferente. Então, assim, já começa por aí, olha pro seu lado, que alguém tá precisando de você. E, Bruno, obrigada
pela oportunidade de poder falar sobre o meu projeto, sobre a Valéria. Vamos falar sobre o TEA. O TEA foi meu primeiro voluntariado. Há 10 anos atrás eu fui voluntária do TEA, hoje eles são meus parceiros de projeto, a gente também caminha lado a lado. Ter projetos que fazem, aí a gente tem vários, poderia falar do Acolhidos, aí a gente tem vários projetos que são projetos de referência na cidade, e eu acho que, assim, de uma determinada forma, a prefeitura, ela poderia nos ajudar, sim, e de várias as maneiras, e eu, graças a Deus, tenho algumas parcerias com a prefeitura, do qual eu agradeço, mas eu acho que quando se fala em sustentabilidade, a gente poderia dar um passo maior. Então, assim, fica aí uma dica, não sabe, assim, tenho parcerias, mas eu acho que poderiam abrir mais o espaço, mas agradeço aí essa oportunidade de falar um pouquinho sobre tudo que a gente está fazendo aí na cidade. É verdade, é muita coisa, parabéns, Renata, né? A gente volta a falar com um pouco de sensibilidade, com um pouco de verdade, de boa vontade, a cidade vai dar certo, né? A cidade não é feita só de políticos, pelo contrário, os políticos são uma camada bem pequena do que é uma cidade com quase 200 mil habitantes. O que está faltando em Teresópolis é esse sentimento da gente fazer junto, da gente pensar junto e cada um contribuir de alguma maneira para que isso aconteça. Quero também destacar aqui o importante trabalho feito pela nossa diretora, Cristiane Lucide, pela nossa gerente aqui, a Ana Paula Alves, que sempre ficam muito motivadas quando você está aqui. Ela, quando me viu, ele ficou doido. Elas sempre falam, olha, ela agrega tanto. Eu acho que esse espírito de querer ver uma cidade dar certo é que vai fazer a grande diferença. Parabéns mais uma vez, Renata. Muito obrigada. E procura lá o Lacre Solidário e conhece o projeto. Vamos dar um arroba, que ainda tem um minutinho, um arroba. Então, Lacre Solidário RC, tá tanto no Facebook quanto no Instagram. Lá a gente tem todos os nossos pontos de entrega, nossas doações. Tá tudo lá bem explicadinho. Com o meu telefone é só entrar em contato que a gente vai até vocês. É isso aí. Gente, olha só, daqui a pouquinho eu tô no rádio, tá aqui do lado, na ponta da língua, com Zé Camurim, a gente batendo esse papo gostoso. Um abraço.